Não, mas o real motivo é porque eu realmente acredito que hábitos saudáveis fazem com que a gente melhore a nossa performance e aumente a nossa performance em tudo, né? Então, um dos objetivos principais do Materializa, que é o meu produto, né, é justamente esse. Fazer com que as pessoas entrem no ritmo de hábitos saudáveis, façam isso na sua vida, para que elas consigam extrapolar, né? Acho que transbordar isso pro resto das áreas da sua vida. E eu acredito que muito de todos vocês três aqui têm um pouco ou muito disso, né? A gente queria chamar pessoas referência nessa área, mas com a pandemia não conseguimos. Vocês estavam próximos, como o Caio falou. É o que tem pra hoje. Quem que tem pra hoje? É isso aí. Não, mas posta foto de tá pago. É o Pedro Não, algumas colunas, né? Quem são caras que a gente gosta? Mas o Joel não gosta de falar que tá pago. Você usa outra maneira, Eu né? falo, tá feito. Tá porque feito. Não tá pago porque não é dívida. Não é uma dívida. Eu já Então tá discordo, sabia? Às vezes as pessoas... Você viu que eles começaram como? Na chinela, né? Não, mas eu falei isso aqui. Eu respeito seu posicionamento, mas ele tá errado. Você tá dentro de casa, quem manda aqui. O podcast só começa quando alguém fala assim, eu discordo. Vai ficar bom, vai. E pior que a gente já falou isso umas 3 vezes antes de começar a gravar, né? Não, mas eu discordo por quê? Porque eu acredito que a gente tem que, de fato, cultivar os hábitos saudáveis, fazer exercício diariamente, porque isso vai cobrar lá no final da vida, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, Ou muito antes, né? Ou muito antes, né? O Bruno é uma prova viva disso. Depois a gente pode falar, inclusive. Mas, às vezes, as pessoas ficam assim, vou cuidar, estética, né? Vou emagrecer. Não sei, posso deixar isso pra depois. E esquecem que ter um problema de saúde no futuro, na verdade, é uma dívida que nem é você que vai pagar. É, às vezes, quem te ama, quem tá do seu lado, né? Então, pra mim, cuidar de si é um ato de amor ao próximo, a quem de fato ama você e que vai ter que cuidar de você lá no final da vida, ou coisas desse tipo. Então, talvez o tá pago não seja a melhor forma de falar, mas pra mim é uma dívida, sim. Eu acho que tem que fazer. E desde quando que você tá pagando essa dívida na sua vida? Acho que eu nasci pagando, né? Nasci pagando. Não, essa é inclusive a primeira pergunta que eu ia fazer, porque o filósofo romano Sêneca, ele fala que a virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientar e dirigi-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Ou seja, se deixar, o cara aprende tudo que é errado fácil, né? Agora, o que é bom demora para ser aprendido, ou tem um professor. Como é que foi esse despertar para os hábitos saudáveis de vocês? Você fala de tráfego, mas você é um cara super saudável, Sobral. Sempre foi assim? Eu acho que sempre foi, porque assim, a pergunta dominante na minha vida... Eu acho que todo mundo tem uma pergunta dominante na sua cabeça. E isso é a coisa que mais fala sobre você, é aquilo que você se pergunta todos os dias. Por exemplo, se eu te falar sobre uma pessoa que a pergunta dominante da vida dela é... O que eu vou fazer para as outras pessoas gostarem de mim? Todo mundo aqui já consegue imaginar o que essa pessoa tem de característica. Ela é insegura, ela tá o tempo inteiro se julgando. Então eu acho que todo mundo tem essa pergunta. E na minha cabeça, essa pergunta sempre foi: como eu posso ser melhor? E aí, quando eu falo de ser melhor, a gente entra num aspecto meio subjetivo. Porque o que é ser melhor pra mim é diferente de ser melhor pro Bruno, pra Malu, pro Caio, pro Joel. Cada um tem o seu ser melhor. Só que eu acho que a gente tá acostumado a se dividir em muitas áreas. Tem o Pedro aqui que se cuida da saúde. Tem o Pedro gestor de tráfego. Tem o Pedro dos relacionamentos. E aí eu acho que desde muito novo eu consegui entender que, sei lá, por algum motivo, ninguém nunca me contou isso, mas eu entendi que, na real, era tudo uma coisa só. Que se eu fosse um cara que me alimentasse melhor, eu ia ser melhor em todas as outras áreas da minha vida. Então, por causa dessa pergunta, como que eu faço pra ser melhor, que eu quero me cuidar e quero ser mais saudável, mais saudável, mais saudável. Por isso que eu até falava, a primeira vez que eu consegui um trabalho, carteira assinada, foi com meu irmão, com o Mairo. E eu zoava ele. Eu falava assim, cara, você me paga pra meditar todos os dias. Você me paga pra comer bem. Por quê? Porque se eu não tô fazendo isso, eu não vou fazer o trabalho tão bem feito assim pra você. E aí é por isso que eu tenho esses hábitos saudáveis. E teve alguma referência familiar, por exemplo? O meu irmão mais novo, ele era bem mais fit do que eu. Ele era tipo assim... Não, sério, ele era tipo muito fitness e ele era mais novo do que eu e quando a gente brigava eu sempre batia nele. Até que um dia isso mudou. Aí a gente parou. Lições aprendidas na dor. A gente parou de brigar depois disso. Qual a idade dele? Eu sempre fui o mais inteligente. 9 anos que ele tem hoje? Qual a idade dele? E você, Joel, como é que foi isso aí, cara? Você sempre foi atleta, né? Desde pequeno. Sempre. No meu caso, eu não tive que pensar muito, não. Né? Então eu fui colocado no esporte muito cedo e eu tinha uma tarefa. Mas pra quem não sabe, o Joel
nadador, foi campeão em milhares de coisas. Eu nunca sei, né? É tanta coisa que é um monte de coisa. Aí, você foi campeão em... Não dá pra contar as medalhas que ele tem na parede. Esse negócio de contar, eu não contava, não. Até um dia que... Eu não lembro quantos anos atrás, mas eu falei, pô, já fui campeão brasileiro. Cara, sério? Mesa. É porque você saiu disso, né? Então, se você não contar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, e aí tava numa reunião. Aí os caras diziam, quem é você? Meu nome é João Moraes. O que você faz? Eu tô aqui, eu quero aprender sobre marketing. Eu tava num curso do Conrado Adolfo. Mas assim, conta a história. Minha história é que eu fui nadador e tal. Aí o cara falou, mas você foi federado? Muito bom. Aí eu falei, não, eu fui campeão brasileiro. Cara, campeão brasileiro? Quantas vezes? Aí eu não sabia. Aí eu parei pra contar. Quantas vezes? 17. 17 vezes? Caraca. 17. Eu não sabia desse Foi por causa número. disso que eu comecei a te seguir, sabia? 17 vezes. Cara. Aí eu contei quantas vezes eu fui campeão brasileiro, 17. Quantas vezes eu fui campeão paulista, 36. Aí eu comecei a fazer conta. Eu entrei na seleção brasileira, minha primeira seleção brasileira eu tinha 15 anos. Minha última seleção brasileira eu tinha 25 anos. Então dos 15 aos 25 eu fiquei na seleção. E aí a minha esposa, a Lalas, não sei se todos conhecem, e aí ela, amor, mas você contou? Eu falei, contei. Ela, conta. Eu falei, conta você. Ela contou 22 vezes. Ela. Aí vocês sabem, né, Malu e Bruno? Vocês sabem, né, que o João Vicente vai escolher o esporte que ele quiser, né? Dentro das opções, né? Crau Costa. Mas no meu caso foi assim, putz, eu me debrucei rápido com o esporte, e aí eu tinha que ter aquela rotina. Eu não tinha opção, né? Eu nem sabia que existia opção, porque o meu mundo era esporte. Mas quando você falou a pergunta assim, como que eu faço pra ser melhor? Eu me identifiquei com uma questão. Eu tinha um pouco dessa pergunta também. Como que eu faço pra me manter no topo? Então, por exemplo... E até hoje essa é a sua pergunta? Até hoje, velho. Até hoje. Porque eu ia pra um campeonato paulista, eu sabia que era meu rival. Tinha um cara que era meu rival chamado Matheus Schettini. O cara morava em Marília. Eu sabia que se eu faltasse um treino, esse cara Ele ia tá treinando. Eu sabia, cara. E era 50 livre. E aí a gente ia lá, 22 semanas depois, pau, eu ganhava o cara por 6 centésimos. 6, cara. E aí eu ganhei. É nada isso, né? É um piscar de olhos. 6 centésimos. É um piscar. Tchoc. Gente. Como é que era isso? Tipo, você encontrava com ele, tinha aquele respeito, mas pensando, esse filho da puta tá treinando. Tinha. Não, você fazia assim, ó. Você olhava esse peitoral. Não existe esse peitoral desse tamanho, parece um panetone, que negócio é esse? Não, você olhava assim, pô, esse negócio. No detalhe. Eu olhei o Caio hoje e falei, Caio, tá mais magro? O que foi? Tá segurando alguma mais? coisa? Cadê? Tá diminuindo Comeu peso o pra quê? quê? Eu já vi essa blusa aqui. Pra quê? Pra quê? Tá diminuindo peso pra quê? E aí eu lembro que eu ia depois da competição, aí tinha um campeonato paulista que a gente chama, são 2 temporadas, inverno e verão. Inverno no meio do ano, verão no final do ano. Aí eu ganhava do Matheus Schettini por 6 centésimos. Eu sabia que ele ia ficar pé da vida. E daqui a 30 semanas ele ia vir pra me catar. Eu ficava 3 semanas pensando, eu tenho que treinar pra me manter em primeiro. Porque eu era já o cara, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que eu fui no outro campeonato, ganhei dele por 3 centésimos. Tava diminuindo. Era isso que eu estava falando. Caraca, Tá chegando. 3 centésimos. Eu falava, cara... Aí teve um outro ano que a gente empatou, cara, em primeiro. Nossa. Então, a minha pergunta era, Chegando como mesmo. que eu posso me manter no topo? E aí, obviamente, uma das respostas era, cara, seja disciplinado e treine todo santo dia. E eu era um carinha assim, né? Não, eu acho o esporte muito ingrato nesse ponto. Porque você se matava de treinar e quem sobe no pódio são os 3 primeiros, pô. Se a vida fosse assim, seria terrível. Imagina, verdade. cara. Ainda bem que não Real. é, né? Muita gente Não, se leva for muita coisa. pegar na educação financeira, em termos, sei lá, de número de inscritos, eu não estaria entre os 5 primeiros no YouTube, por exemplo. E imagina se fosse só medalha, não tivesse recompensa financeira, mesmo sem estar entre os 5 primeiros. Seria horrível. Então o esporte, ele é ingrato nesse ponto, né? Você pode se esforçar muito, se superar pra caramba, mas como talvez na sua geração a gente tenha caras extremamente talentosos, como você teve. O Gustavo Borges estava competindo com você. Aí você é muito bom, mas tem um cara que é 3 centésimos melhor. Ele tira a tua vaga no pódio. Ele tem um braço um pouquinho maior que o eu seu. vou falar uma coisa que eu tô passando. Eu fui um grande atleta e hoje eu sou um atleta de outra coisa. Que é do que eu faço na internet, meu posicionamento na internet. Eu não sei qual é a conta exata, mas é muito, muito, muito raro um atleta que foi incrível como atleta ter um outro grandíssimo resultado em uma outra área, assim, sabe? Uhum. Não é transferível. Cara, eu conheço muitos caras que foram muito melhores do que eu e hoje não são mais atletas, eles não conseguem ser tão bons, por exemplo, querendo ser bom, por exemplo, na internet. Que louco, porque Eles não porque na verdade a gente sabe, por exemplo, os resultados na internet. Muita coisa vem da regularidade, da disciplina, de você estar ali passando o conteúdo, fazendo e tal.
Então, o cara, eu acho que ele só não entendeu o que ele tem que fazer, né? O lance de criação ele é muito importante, né? Às vezes a gente herda alguns Uhum. comportamentos dos nossos pais, alguns hábitos que depois é duro tirar, né? Então eu sempre fui um cara que sempre foi estimulado a fazer esporte. Uhum. Sempre foi, puta, as recentes memórias, minha mãe me levando na natação, depois eu fiz arte marcial durante muitos anos. E é o que eu vou passar pros meus filhos. Então, meus filhos já, com 3, 4 anos, já fazem arte marcial, já tem um esporte dentro da cultura, facilita demais na formação de uma pessoa. Com certeza. Facilita demais. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplo, que a gente fala, nossa, que casal incrível, né? O Bruno e a Malu, que casal massa. Mas tem aquelas pessoas que nos inspiram sendo aviso, como? Geralmente sempre tem alguém na família que às vezes a mãe eu não fala, quero ser "Filho, assim, né? estuda, senão você vai acabar igual o tio Carlos. Estuda. O tio Carlos é um exemplo do que você não deve fazer. É que nem um farol. É pra não bater nas pedras, né? Ele te fala o que... Ó, não venha pra cá. Aham. Ele te alerta os perigos. Então, por exemplo, minha mãe ela teve um AVC, chegou a falecer depois por causa de câncer, uma outra complicação, mas por conta de uma vida sedentária, sedentarismo, né? Minha mãe era obesa. Então, eu tive também alguns exemplos, eu tive essa Do que inspiração você não queria do que eu ser. não queria ser. Uhum. Então, às vezes, por eliminação, cara, eu não quero a mesma coisa. Quantas vezes acontece dentro da família, que às vezes alguém na família tem alguma coisa, aí a família inteira começa a mudar. Caramba, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu começar a me cuidar. Então, acho que foi essas 2 vertentes. De ter uma boa introdução, mas também de reparar alguns avisos, assim, sabe?